Programa livre para todos os públicos. Febre alta, dor intensa nas articulações, inchaço. O Ceará vive uma epidemia de casos de chikungunya e nos bebês a preocupação é ainda maior. Saiba como prevenir, identificar e tratar essa doença no check-up de hoje. Quem não deseja ter aquela barriguinha negativa, hein? Conheça uma técnica nova que pode te ajudar. É a ginástica hipopressiva. Dieta do Mediterrâneo, HCG, jejum intermitente. Os regimes da moda também estão em pauta aqui no nosso programa. E quem fala com a gente hoje é o nutrólogo Fred Carioca. Hoje, o que tem de mais moderno para ajudar a emagrecer, o que tem e de mais interessante em termos de saúde, é uma classe de drogas que a gente considera, que chama de agonistas do GLP-1, que é um tipo de hormônio que o corpo produz. E a pessoa precisa fazer quantas vezes por semana? Como é essa frequência? O resultado é no mínimo 12 aulas para se ver para se ter o diferencial. Lembrando que a técnica ela não diminui composição corporal, e sim estrutura corporal. Muita gente sofrendo aí com a chikungunya, doutor. Na verdade, a gente está enfrentando uma grande epidemia, o segundo ano passado também, nesse ano aqui mais na região metropolitana de Fortaleza, então um aumento mais intenso agora. Isso, um aumento assustador do número de casos, mais intenso do que no ano passado. A sua consulta semanal é aqui comigo e o check-up já está no ar. Chikungunya é uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. Chikungunya significa aqueles que se dobram em Swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada, lá na Tanzânia, no leste da África, entre 52 e 53. Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas e inchaço nas articulações. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. O Ceará vive uma epidemia da doença. A preocupação é maior com os bebês e os casos em que a doença evolui para problemas articulares crônicos. Emergências lotadas, muitas pessoas sofrendo por conta da chikungunya. E as atenções voltam-se agora para os bebês, muitos bebês infectados com o vírus da chikungunya, e isso realmente é uma preocupação muito grande das autoridades de saúde, dos pais, enfim, de toda a população. Eu vou conversar agora com o infectologista pediátrico, o Dr. Robério Leite. Ele é professor da UFC, é médico do Hospital São José. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo mais ou menos, né? Muita gente sofrendo aí com a chikungunya, doutor. Na verdade, a gente está enfrentando uma grande epidemia, um segundo ano passado também, nesse ano aqui mais na região metropolitana de Fortaleza, então um aumento mais intenso agora. Isso, um aumento assustador do número de casos, mais intenso do que no ano passado. E a preocupação com os bebês? Isso, porque essa é uma doença praticamente nova não só para a população, mas para os médicos, para os pediatras. E a apresentação nos bebês, ela é bem específica e bastante diferente das crianças maiores e dos adultos. Quais são os sintomas? Então, primeiro, o bebê não consegue expressar o que está sentindo, né? Então, esse bebê, ele se apresenta com uma febre alta, muita dor, ele fica inconsolável, chorando muito, e por volta já do segundo dia surge uma erupção na pele que lembra uma queimadura solar, e muitos deles evoluem com a formação de pequenas bolhas, como se fossem bolhas de queimadura, que rompem e dão um aspecto mesmo de queimadura, e quando isso é muito extenso,
Isso coloca a criança em risco de infecção, de desidratar, então é uma situação potencialmente muito grave. O senhor que está ali no dia a dia do Hospital São José, que é um hospital de referência, o senhor tem acompanhado muitos casos chegando lá? Sim, temos acompanhados bebês menores de 6 meses de idade, esse é o grupo de maior risco, e aqueles também no período neonatal que vêm se internando e com esses sintomas e que requerem muito cuidado com a proteção dessa pele para que não infecte, evolua com infecção secundária por bactéria e o cuidado com a hidratação desses bebês. Que a evolução seria uma infecção mais grave? Sim, com certeza, e é como se fosse, você imagina um bebê grande queimado. A pele é tudo para um bebê, né? Ela representa em superfície corporal muito mais do que representa para um adulto. A perda de líquido e o risco de infecção associado também. Aí tem que internar nos casos mais graves. Nesses casos mais graves, sim, a gente tem recomendado internar para poder dar esses cuidados que você não consegue fazer isso em casa. E volta, doutor, aquela questão dos cuidados, o uso do mosquiteiro, porque o bebê antes de 6 meses não pode usar repelente, né? Exatamente. E, infelizmente, se perdeu a tradição em muitas famílias de se utilizar aquele mosquiteiro que cobre o berço. Então, essa é a única proteção que a gente pode oferecer, mecânica, além de uma roupa mais cobrindo as mãos, as pernas dos bebês. A proteção do mosquiteiro ela é essencial que as pessoas voltem a utilizar, principalmente nesses bebês até 6 meses de idade. Doutor, e a transmissão na hora do parto, como é que é? Então, ao contrário da zika, que a preocupação maior é no primeiro trimestre e está associado com malformação, com a microcefalia, chikungunya é maior risco para o bebê no momento do parto. Então, aquela gestante que se encontra na viremia da doença, ou seja, na fase aguda de chikungunya, próximo ao parto ou durante o trabalho de parto, esse bebê tem um risco de 50% de adoecer, e adoecer, como a gente falou, para os outros lactentes até 6 meses, com forma muito grave, inclusive com envolvimento do sistema nervoso central, com formas como encefalite ou meningite pelo vírus do chikungunya. Então, a mãe, quais são os cuidados que essa mãe deve ter se ela souber que está infectada com o vírus? Então, na verdade, é melhor que ela redobre o cuidado de proteção. Existem repelentes que são aprovados para uso em gestantes, exatamente nesse finalzinho da gestação, para diminuir o risco de se infectar. Uma vez se infectando, tem que ser feita a investigação e esse bebê tem que ser acompanhado muito de perto, porque os sintomas vão aparecer entre 4 e 10 dias após o parto. Então, às vezes, o bebê sai da maternidade, sai bem, porque está no período de incubação e vai adoecer logo em casa. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Doutor, e o tratamento? Tanto para os bebês, o senhor falou que existem alguns casos de internação, mas assim, na maioria dos casos, quando não são graves, tem algum tratamento específico ou não? É essencialmente aliviar a dor e a febre com os antitérmicos, né? No caso de chikungunya, apenas o paracetamol ou a dipirona, que são aprovados para uso, não se deve utilizar anti-inflamatório. A princípio, nos primeiros dias não se usa corticoide também. Então, esse é o cuidado básico e a hidratação, né? E se surgir lesão na pele, o cuidado com a proteção com alguns cremes específicos para proteção da pele. Não é uma doença contagiosa? Não é uma doença contagiosa de pessoa a pessoa, mas, obviamente, aquela pessoa que está na fase aguda da doença, ela também tem que se proteger, porque indiretamente, se o mosquito não picar essa pessoa, ele não vai conseguir levar o vírus adiante para outros. Então, nesse sentido, também a pessoa que está sofrendo com chikungunya naquela fase aguda também deve manter a autoproteção.
verdade, eu acho que é uma confusão mesmo na cabeça de muita gente, porque dengue, chikungunya, são muitos vírus, os sintomas são muito parecidos. Como esclarecer para essa população essa diferença? Como tranquilizar mais essas pessoas? O que é que o senhor poderia dizer a respeito disso? Então, na verdade, a gente no Brasil enfrenta uma tríplice epidemia de arboviroses: chikungunya, dengue e zika. E obviamente que essas doenças têm sintomas que se superpõem, mas tem algumas nuances que ajudam a gente a diferenciar uma doença da outra. Zika, por exemplo, não costuma dar muita febre ou não dar febre, apenas aquela erupção na pele, que lembra às vezes quadro de urticária, alérgica, que coça muito. E pode ter também inchaço nas mãos e nos pés, mas com pouca ou nenhuma febre. Chikungunya, muita febre, com dor articular, é a principal característica, dor nas juntas, né? Aquilo fica inchado e muito doloroso. E também pode ter erupção na pele, só que ao contrário da dengue, a erupção na pele do chikungunya, ela costuma ser bem precoce, nos primeiros 2, 3 dias. Dengue costuma ser um pouquinho mais para frente. E a dor na dengue é no corpo todo, né? Popularmente diz, estou moído, né? E não é uma dor tão localizada nas articulações como chikungunya. Então essas são as nuances dessas 3 doenças. E os tratamentos também variam um pouco? O tratamento varia um pouco porque na dengue o cuidado tem que ser muito intenso em relação à possibilidade do paciente desidratar e chocar. Isso é menos comum no chikungunya, embora possa acontecer. E no Zika vírus também bem menos. Então, eu creio que a gente deixou esse alerta aqui com relação principalmente às crianças, né? A gente sabe que é uma preocupação para os adultos, mas quando se fala em criança, essa preocupação é redobrada. Então, doutor, é isso, a prevenção mesmo, cuidar dessa criança, proteger essa criança e logo que perceber alguns sintomas, esse pai deve procurar um profissional, um hospital, uma emergência. Com certeza, né? É necessário, principalmente quanto menor a criança, maior risco dela evoluir com complicação. Então, principalmente o foco nesses bebês abaixo de 6 meses, ele tem que ser visualizado pelo profissional de saúde e pelos pais para levar logo essas crianças. A partir de 6 meses já pode usar então repelente? A partir de 6 meses, a Anvisa já libera alguns tipos de repelentes nas crianças. E aí, o principal cuidado é esse? Esse é o principal cuidado, né? Fora o combate ao mosquito, que na verdade é o principal. Nesse momento em que nós já estamos na estação dessas arboviroses, né, que é a estação chuvosa, em que as larvas eclodem, os mosquitos se multiplicam. Se a gente não cuidou bem antes para evitar que isso acontecesse, agora a proteção principal é essa individual e continuar a eliminar focos do mosquito. Isso é que é o principal. Doutor, muito obrigada então pela participação aqui no Checkup. Por nada. Prazer. Seu sonho é ter aquela barriguinha negativa? Então não perca a nossa próxima matéria. Você vai conhecer a ginástica hipopressiva. É no próximo bloco. E a pessoa precisa fazer quantas vezes por semana? Como é essa frequência? O resultado é no mínimo 12 aulas para se ter o diferencial. Lembrando que a técnica ela não diminui composição corporal, e sim estrutura corporal.